Namastê, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura deste livro maravilhoso que é A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Esse livro, ele é maravilhoso. É um livro fininho, mas ele traz um conhecimento incrível. Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda-feira eu trago leitura de livro para o nosso autoconhecimento, para despertar da consciência e também para nós manifestarmos aquilo que desejamos no nosso coração. Eu vou deixar no link da descrição um link para poder adquirir essa obra. É uma obra fantástica. Então, para vocês adquirirem também este livro. A Érica está com o livro, ó, exatamente da mesma editora e tudo. Ele tem. Esse livro é um livro bem antigo. Ele foi publicado em 1910, se eu não me engano, a primeira vez. Ele é fantástico. Ele fala que o desejo de enriquecer, uma vez fixado em sua mente, tornará sua força invencível. Então, ele traz na prática, com vários ensinamentos fantásticos para nós, esse, essa ciência maravilhosa. Então, eu recomendo demais essa leitura. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos nos conectar com todos que estão presentes aqui. Eu vejo cada uma de vocês. Te vejo, Eliane, Elisa, Marli, a Eliane, a Érica. Eu estou aqui. E vamos nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração, que é lá onde se encontra o nosso divino. Lá não, aqui. Aqui dentro de nós que se encontra o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariano, nossa centelha, nosso eu, ou o nome que assim você desejar. E adentrando nesse espaço tão sagrado e secreto que é só nosso, vamos ao encontro dele. Eu gosto de chamá-lo de divino. Vamos sentindo a presença da presença e passo a passo vamos nos aproximando cada vez mais do nosso divino, de frente a frente. Eu te vejo e te sinto, meu divino. Eu estou aqui. Eu peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida. E que se por algum acaso eu perder essa conexão contigo, que eu sinta o seu chamado, que eu ouça seu chamado e retorne nesse espaço tão sagrado, tão nosso, para me conectar contigo novamente. Pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. Vamos inspirar profundamente e junto ao nosso divino, vamos realizar a leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 8, pensando de certa maneira. Volte ao capítulo 6 e leia novamente a história do homem que formou uma imagem mental de sua casa, e você terá uma boa ideia da etapa inicial para enriquecer. Você deve formar uma imagem mental clara e definitiva do que deseja. Você não pode transmitir uma ideia a menos que você mesmo a tenha. Você deve ter apenas, você deve ter antes que você possa dar.
E muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância pensante, porque têm apenas um conceito vago e confuso das coisas que desejam fazer, ter ou se tornar. Não é suficiente que você tenha um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso. Todo mundo tem esse desejo. Não é o bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Se você fosse enviar uma mensagem a um amigo, não enviaria as letras do alfabeto em sua ordem e deixaria que ele mesmo construísse a mensagem. Nem pegaria palavras aleatoriamente do dicionário. Você enviaria uma frase coerente, uma que significasse algo. Ao tentar imprimir seus desejos na substância pensante, lembre-se de que isso deve ser feito por meio de uma declaração coerente. Você deve saber o que quer e ser definitivo. Emitindo pensamentos disformes e desejos vagos, você pode nunca enriquecer ou colocar o poder criativo em ação. Analise seus desejos, assim como o homem que descrevi analisou a casa dele. Visualize apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara de como você quer tal coisa quando você a tiver. Você deve manter essa imagem mental clara continuamente em sua mente. Como o marinheiro tem em mente o porto para o qual está navegando. Você deve manter-se voltado para seu objetivo o tempo todo. Não deve perdê-lo de vista, assim como o timoneiro que não deixa de observar a bússola. Não é necessário fazer exercícios de concentração, nem separar momentos especiais para oração e afirmações, nem entrar em silêncio, nem fazer manobras ocultas de qualquer tipo. Essas coisas podem funcionar também, mas tudo de que você precisa é saber o que quer e querer tanto a ponto de manter a imagem em seus pensamentos. Passe o máximo possível do seu tempo de lazer contemplando sua imagem. Ninguém precisa fazer exercícios de concentração para manter em mente algo que realmente deseja. São as coisas com as quais você realmente não se importa que requerem esforço para manter sua atenção nelas. E a menos que você realmente queira ficar rico, de modo que o desejo seja forte o suficiente para manter seus pensamentos direcionados a esse propósito, como o polo magnético prende a agulha da bússola, será de pouco valor tentar seguir as instruções fornecidas neste livro. Os métodos aqui apresentados são para pessoas cujo desejo por riqueza é forte, o suficiente para superar a preguiça mental e o amor ao conforto e fazê-las trabalhar. Quanto mais clara e definida for sua imagem, e quanto mais você se dedicar a ela, revelando todos os seus detalhes deliciosos, mais forte será o seu desejo. E quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter a mente fixa na imagem do que você deseja obter. No entanto, algo mais é necessário do que apenas visualizar a imagem com clareza. Se isso for tudo que você tem a fazer, você será apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Por trás de sua visão clara, deve estar o propósito de realizá-la, para trazê-la à tona em uma expressão tangível. E por trás desse propósito deve haver uma fé invencível e inabalável de que a coisa já é sua, que está na sua mão e você só tem que tomar posse dela. Viva na nova casa mentalmente até que ela tome forma física ao seu redor. No reino mental, desfrute imediatamente as coisas que deseje. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, os recebereis. Assim disse Jesus. Visualize as coisas que você deseja como se elas estivessem ao seu redor o tempo todo. Veja a si mesmo como possuindo-as e usando-as.
Use-as na imaginação da mesma forma que as usará quando forem seus bens tangíveis. Concentre-se em sua imagem mental até que esteja clara e distinta, e em seguida, tome a atitude mental de posse de tudo nessa imagem. Tome posse mentalmente, com plena fé de que é realmente sua. Prenda-se a essa posse mental. Não vacile por um instante na fé que é real. E lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão grato por algo que você deseja, quanto o será quando isso tomar forma. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que ainda tem apenas na imaginação, tem verdadeira fé. Ela enriquecerá e causará a criação de tudo o que deseja. Você não precisa orar repetidamente pelas coisas que deseja, nem repetir as mesmas coisas a Deus todos os dias. Não use de vãs repetições como fazem os pagões, disse Jesus a seus discípulos, porque vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas antes de lhe pedirem. Sua parte é formular de forma inteligente seu desejo pelas coisas que contribuem para uma vida melhor e organizar esses desejos em totalidade coerente. E, em seguida, imprimir esse desejo inteiro na substância amorfa, que tem o poder e a vontade para trazer a você o que deseja. Você não faz essa impressão repetindo sequência de palavras. Você a faz mantendo a visão com um propósito inabalável de alcançá-la e com fé inabalável de que você a obterá. A resposta à oração não vem de acordo com sua fé enquanto você está falando, mas de acordo com sua fé enquanto você está trabalhando. Você não pode impressionar a mente de Deus separando um dia especial para dizer a Ele o que você quer e depois esquecê-lo durante o resto da semana. Você não pode impressioná-lo tendo horas especiais para entrar em seu quarto e orar, se então tirar o assunto da sua mente até que a hora de oração chegue novamente. A oração falada é excelente e tem seu efeito, especialmente sobre você, esclarecendo sua visão e fortalecendo sua fé. Mas não são os seus pedidos orais que lhe dão o que você quer. Para enriquecer, você não precisa de uma doce hora de oração. Você precisa orar sem cessar. E por oração, quero dizer manter firmemente a imagem do que deseja, com o propósito de transformar sua criação em uma forma sólida. E a fé de que você está fazendo isso. Acredite e receberá. Assim que a sua imagem estiver claramente formada, toda a matéria, todo o assunto passa a ser recebido, uma vez que você formou claramente sua visão. Quando você tiver formado sua imagem, é bom fazer uma declaração oral, dirigindo-se ao Supremo em oração reverente. E a partir deste momento, você deve, mentalmente, receber o que você pede. Viva na nova casa. Use roupas elegantes. Dirija o automóvel. Faça sua viagem. E planeje viagens maiores com segurança. Pense e fale sobre todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real. Imagine um ambiente, uma condição financeira exatamente como você deseja e viva o tempo todo nesse ambiente e condição financeira imaginários. Lembre-se, entretanto, de que você não faz isso como um mero sonhador e construtor de castelos. Apegue-se à fé de que o imaginário está sendo realizado e o propósito de realizá-lo. Lembre-se de que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido esse fato, é hora de aprender o uso adequado da força de vontade. Aqui nesse capítulo, ele fala muito sobre a gente ficar o tempo todo que você tiver disponível, você se abrir para ficar o tempo todo imaginando e sentindo como já realizado aquilo que você deseja. Ele fala para ficar o tempo todo em vigilância nisso. Para você ficar o tempo todo, que não adianta você ficar uma vez por semana
indo na igreja e fazendo oração para fazer os seus pedidos, que não adianta você só fazer à noite, ou só de manhã, ou só ao meio-dia. Então, não, não é somente nesses horários ou em tempos pequenos que a gente deve fazer isso. A gente tem que fazer isso o tempo todo. Então, o que que a gente precisa fazer? Imaginar de uma forma bem detalhada e vivenciar isso em pensamento, na imaginação. Esse daí é como se fosse o livro do Despertar da Consciência, que fala sobre a imaginação, para a gente trabalhar bastante dentro do mundo imaginário. É isso que ele está dizendo aqui. E como usar a força de vontade? Para começar a enriquecer de uma forma científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. De qualquer maneira, você não tem o direito de fazer isso. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de levá-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental, como é coagi-las pelo poder físico. Se você obrigar as pessoas pela força física a fazer coisas para você, elas serão reduzidas a escravas e obrigá-las por meios mentais resultará exatamente na mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Se tirar coisas das pessoas pela força física é roubo. Então, tirar coisas pela força mental também é roubo. Não há diferença de princípios. Você não tem o direito de usar sua força de vontade sobre outra pessoa, mesmo que for para o bem dela, pois você não sabe o que é bom para ela. A ciência de enriquecer não exige que você aplique poder ou força a qualquer outra pessoa de forma alguma. Não há a menor necessidade de fazer isso. Na verdade, qualquer tentativa de usar sua vontade sobre os outros apenas tenderá a frustrar seu propósito. Você não precisa aplicar sua vontade às coisas a fim de obrigá-las a vir até você. Você não precisa obrigar Deus a lhe dar coisas boas, assim como não precisa usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não precisa usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para fazer com que forças inflexíveis e rebeldes sigam suas ordens. A substância é amigável e está mais ansiosa para dar a você o que deseja do que você está para receber. Para enriquecer, você só precisa usar sua força de vontade em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, deve usar sua vontade para obrigar-se a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que deseja. Usá-la para manter-se no curso certo. Use sua vontade para manter-se pensando e agindo de certa maneira. Não tente projetar sua vontade, seus pensamentos ou sua mente no espaço externo para agir sobre as coisas ou em pessoas. Mantenha sua mente em casa e você poderá realizar mais lá do que em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você deseja e manter essa visão com fé e propósito. E use sua vontade para manter sua mente trabalhando da maneira certa. Quanto mais firme e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará apenas impressões positivas na substância e não irá neutralizá-las nem deslocá-las com impressões negativas. A imagem de seus desejos, sustentada com fé e propósito, é assumida pela substância amorfa e a permeia a grandes distâncias por todo o universo, de acordo com o meu conhecimento. À medida que essa impressão se espelha, todas as coisas se movem em direção à sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para trazer à existência o que você deseja. Toda a força começa a ser exercida nessa direção. Todas as coisas começam a se mover em sua direção. As mentes das pessoas em todos os lugares
são influenciadas no sentido de fazer as coisas necessárias para a realização de seus desejos e trabalham para você inconscientemente. Mas você pode interromper tudo isso colocando uma impressão negativa na substância amorfa. A dúvida ou a descrença certamente causará um movimento contrário a você, assim como a fé e o propósito iniciarão um movimento em sua direção. É por não entender essa dinâmica que a maioria das pessoas fracassa quando tenta fazer o uso da ciência mental para enriquecer. Cada hora e momento que você perde dando atenção a dúvidas e medos, cada hora que você gasta em preocupação, cada hora que a sua alma fica tomada pela descrença, forma-se uma corrente contrária a você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas são para os que creem, e somente para eles. Observe o quão insistente Jesus foi nesse ponto de fé, e agora você sabe o motivo. Visto que a fé é muito importante, cabe a você vigiar seus pensamentos e como suas crenças serão moldadas em grande medida pelas coisas que você observa e pensa. É importante que você controle a sua atenção. E aqui a vontade entra em ação, porque é por sua vontade que você determina em que coisas sua atenção será fixada. Se você quer ficar rico, não deve fazer um estudo sobre a pobreza. As coisas não surgem pensando em seus opostos. Não se pode alcançar saúde estudando ou pensando na doença. A justiça não pode ser promovida estudando e pensando sobre o pecado. E ninguém nunca enriqueceu estudando e pensando na pobreza. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de miséria e necessidade. Não fale sobre pobreza. Não investigue nem se preocupe com ela. Não importa quais são suas causas, você não tem nada a ver com elas. O que deve preocupar você é a cura. Não perca seu tempo em trabalho ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a miséria que visa erradicar. Não estou dizendo que você deva ter o coração duro ou cruel e recusar-se a ouvir o clamor da necessidade, mas você não deve tentar erradicar a pobreza de nenhuma das formas convencionais. Deixe a pobreza para trás e tudo que diz a respeito a ela longe de você e faça o bem. Fique rico. Essa é a melhor maneira de ajudar os pobres. E você não pode manter a imagem mental que o tornará rico se você preenche sua imagem somente com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que forneçam relatos circunstanciais da miséria, de moradores de favela, dos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de necessidade e sofrimento. Você não pode ajudar os pobres absolutamente em nada, sabendo que essas coisas e o conhecimento amplamente difundido delas não acaba com a pobreza. O que pode acabar com a pobreza não é manter imagens da pobreza em sua mente, mas imagens de riqueza na mente dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens dessa miséria. A pobreza pode ser eliminada, não aumentando o número de pessoas bem-intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se propõem com fé a enriquecer. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade apenas oferece-lhes o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou proporciona um entretenimento para fazê-los esquecer da situação por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração fará com que eles saiam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, mostre-lhes que podem se tornar rico. Prove isso ficando rico você mesmo.
A única maneira pela qual a pobreza será banida deste mundo é fazer com que um grande e crescente número de pessoas pratiquem os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornar-se ricas pela criação e não pela competição. Toda pessoa que fica rica pela competição derruba atrás dela a escada de qual subiu e deixa os outros no chão. Mas toda pessoa que fica rica pela criação abre um caminho para que milhares a sigam e as inspiram a fazer isso. Você não está mostrando dureza de coração ou insensibilidade quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar ou falar sobre ela, ou ainda ouvir aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la fixada com fé e propósito na imagem do que você deseja. Este capítulo é um capítulo que trabalha muito internamente com a gente, com todos nós. Por quê? Porque ele fala de uma forma que a gente não deve alimentar a pobreza, né? E o que a gente vê ao tempo todo, o tempo todo a gente está vendo e sendo bombardeado por notícias de pobreza, por assuntos ou histórias de pobreza, de pessoas ao nosso redor, ou algo que aconteceu que nós gostaríamos de estar ajudando, mas alimentar a pobreza não faz você ficar rico. O que faz rico é inspirar os pobres a ser rico, a ter fé nisso. E é uma crença que é difícil da gente trabalhar. E esse livro, às vezes, dá vontade de abrir o Despertar da Consciência, se eu tivesse e linkar, porque ele também fala sobre isso com passagens da Bíblia. Ele fala no Despertar da Consciência. Ele fala sobre isso. E é bem interessante que a gente é bombardeado o tempo todo nas redes sociais, na televisão, nas novelas, nos filmes, ao nosso redor, o tempo todo com isso. E não é não ser compassivo, e sim não alimentar a pobreza. Porque quanto mais eu dou, eu alimento isso para os pobres, digamos assim, mais eu estou alimentando para que a pobreza não seja erradicada. É bem interessante isso. Então, é importante ler e entender isso melhor. Eu vou depois ver se eu acho a parte no livro Despertar da Consciência, para a gente falar sobre, colocar lá no grupo, porque ele também fala sobre isso. E ele fala com outras palavras e com passagens, inclusive da Bíblia. É uma coisa assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei eu, eu achei horrível, né? E eu falei, como assim, né? E depois, para mim entender isso, eu tive que ler mais e pensar mais, e não só pensar, mas ir além das minhas crenças, do que eu tinha, para mim poder alimentar esse ensinamento aqui. Outros usos da força de vontade. Você não pode reter uma imagem verdadeira e clara da riqueza se estiver constantemente voltando a sua atenção para imagens opostas, sejam elas externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas anteriores de natureza financeira. Se você os teve, não pense neles de forma alguma. Não fale sobre a pobreza de seus pais ou as dificuldades de sua infância. Fazer com que qualquer uma dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre neste momento. E isso certamente irá impedir o movimento das coisas em sua direção. Que os mortos enterrem seus mortos, como disse Jesus. Deixe a pobreza e todas as coisas que dizem respeito à pobreza completamente para trás. Você aceitou uma determinada teoria do universo como sendo correta, está depositando todas as suas esperanças de felicidade nela. O que você pode ganhar dando atenção a teorias contrárias? Não leia livros religiosos que lhe digam que o mundo está chegando ao fim.
e não leia os escritos de sensacionalistas ou filósofos pessimistas que dizem que o mundo está caminhando para o diabo. O mundo não está caminhando para o diabo, ele está caminhando para Deus. Está se tornando maravilhoso. É verdade que pode haver muitas coisas desagradáveis nas condições existentes, mas de que adianta estudá-las quando certamente estão passando e quando o estudo delas apenas tende a impedir sua passagem e mantê-las conosco? Por que dar tempo e atenção a coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo, quando você pode apressar sua remoção apenas promovendo o crescimento evolutivo, fazendo a sua parte? Não importa quão horríveis possam ser as condições em certos países, seções ou lugares, você perde seu tempo e destrói as próprias possibilidades ao dar atenção a elas. Você deve se interessar pelo enriquecimento do mundo. Pense nas riquezas que o mundo está alcançando, em vez da pobreza que está crescendo. E tenha em mente que a única maneira pela qual pode ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo você mesmo por meio do método criativo e não do competitivo. Dê sua atenção total à riqueza, ignore a pobreza. Sempre que você pensar ou falar sobre aqueles que são pobres, pense e fale deles como se fossem aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser parabenizados em vez de comisserados. Então, eles e outros irão buscar a inspiração e começar a procurar pelo caminho da saída. Porque quando eu digo que você deve dedicar todo o seu tempo, mente e pensamento à riqueza, não quer dizer que você deva ser sórdido ou mesquinho. Torne-se realmente rico. Tornar-se realmente rico é o objetivo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. No plano competitivo, a luta para ficar rico é uma luta pelo poder sobre os outros e não inclui Deus. Mas quando aderimos à mente criativa, tudo isso muda. Tudo que é possível no caminho da grandeza e do desenvolvimento da alma, de serviço e esforço elevado, vem por meio do enriquecimento. Tudo torna-se possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, descobrirá que a obtenção dela está condicionada ao seu enriquecimento. Somente aqueles que estão livres das preocupações financeiras e que têm os meios para ter uma existência livre de preocupações e seguir práticas higiênicas podem ter e manter a saúde. A grandeza moral e espiritual só é possível para aqueles que estão acima da batalha competitiva pela existência. E apenas aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração está voltado para a felicidade doméstica, lembre-se de que o amor floresce melhor onde há refinamento, um alto nível de pensamento e liberdade de influências corruptas. E tudo isso só pode ser encontrado apenas onde as riquezas são alcançadas pelo exercício do pensamento criativo, sem conflitos ou rivalidade. Você não pode almejar nada tão grande ou nobre, repito, quando tornar-se rico. Você deve fixar sua atenção em sua imagem mental de riqueza, excluindo tudo que possa obscurecer ou confundir essa visão. Você deve aprender a ver a verdade subjacente em todas as coisas. Você deve ver, por trás de todas as condições aparentemente erradas, a vida maravilhosa e única sempre avançando em direção a uma expressão mais plena e uma felicidade mais completa. A verdade é que não existe pobreza e que só há riqueza. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que existe riqueza para elas. E essas pessoas podem ser mais bem ensinadas se você mostrar-lhes o caminho para a riqueza através de você e de suas próprias atitudes. Outros são pobres porque, embora sintam que há um caminho, são intelectualmente indolentes demais para fazer o esforço mental necessário para encontrá-lo e percorrê-lo. Para essas pessoas, a melhor coisa que você pode fazer é despertar o desejo delas
mostrando-lhes a felicidade que vem através do enriquecimento da forma correta. Outros ainda são pobres porque, embora não tenham alguma noção de ciência, ficaram tão atolados e perdidos no labirinto de teorias metafísicas e ocultas que não sabem que caminho seguir. Eles tentam uma mistura de muitos sistemas e falham em todos. Para estes, novamente, a melhor coisa a fazer é mostrar o caminho certo através de você e de suas ações. Um exemplo prático vale mais que 1000 teorias. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de si mesmo. Não pode haver maneira mais eficiente de servir a Deus e à humanidade do que enriquecendo. Porém, você deve enriquecer com um método criativo e não competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro fornece em detalhes os princípios da ciência de ficar rico. E se isso for verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode soar limitado e egoísta, mas considere, não existe método mais científico de cálculo na matemática do que adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre dois pontos. Só existe uma maneira de pensar cientificamente, pensar da maneira que conduz pelo caminho mais direto e simples até o objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve ou menos complexo do que aquele que está sendo explicado aqui. Esse método foi despojado de todos os itens não essenciais. Quando você começar a usá-lo, deixe todos os outros de lado e tire-os completamente da cabeça. Leia este livro todos os dias. Mantenha-o com você. Memorize e não pense sobre outros sistemas e teorias. Se o fizer, começará a ter dúvidas e incertezas que causarão confusão em seu pensamento. E então você começará a falhar. Depois que você estiver bem rico, poderá estudar outros sistemas o quanto quiser, mas até que você tenha certeza de que já obteve o que deseja, não leia nada nessa linha, exceto este livro, a menos que sejam os autores mencionados no prefácio. E leia apenas os comentários mais otimistas sobre as notícias do mundo, aqueles em harmonia com a sua imagem. Além disso, adie suas investigações sobre ocultismo. Não se envolva com a teosofia, espiritismo ou estudos afins. É muito provável que os mortos ainda vivam e estejam próximos. Mas, se estiverem, deixe-os em paz e cuide de sua vida. Onde quer que estejam os espíritos dos mortos, eles têm o próprio trabalho a fazer e os próprios problemas a resolver, e não temos o direito de interferir neles. Não podemos ajudá-lo, e é muito duvidoso que eles possam nos ajudar se puderem ou tenhamos o direito de interferir no tempo deles. Deixe os mortos e o além em paz e resolva seu problema. Fique rico. Se você começar a envolver-se com o oculto, iniciará correntes cruzadas mentais que certamente levarão suas esperanças ao naufrágio. Bem, este e os capítulos anteriores trouxeram-nos a seguinte declaração de fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e ao imprimir seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que pensou seja criada. Para fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa, deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja e manter essa imagem em seu pensamento com o propósito fixo de conseguir o que deseja, e a fé inabalável de que conseguirá o que quer, protegendo sua mente contra tudo o que possa abalar seu propósito, obscurecer sua visão ou extinguir sua fé. E além de tudo isso, veremos agora que a pessoa deve viver e agir de certa maneira.
Eu vou parar aqui. Essa última página, eu vou até tirar uma cópia, vou tirar uma foto e vou colocar ela no nosso grupo, porque ele sintetizou em 4 parágrafos uma síntese de tudo que ele falou até agora. É, às vezes nós podemos achar que é um pouco contraditório este capítulo, mas é importante a gente saber que quando nós estamos focados em um determinado estudo, não é muito legal a gente ficar buscando outros tipos para que a energia não se divida e que não fique em conflito. Porque às vezes existe conflito entre um ensinamento e um outro ensinamento. É isso basicamente que ele está falando aqui, tá? Então eu vou encerrar a nossa leitura de hoje para nós irmos para o compartilhar, que tem muita coisa para a gente falar hoje, pelo jeito. Então, gratidão imensa a todos. E na próxima segunda-feira, às 19h30, vamos estar nos reunindo novamente. Vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link para adquirir a obra e também para você poder participar. Eu vou deixar minha rede social aqui também. Tá bom? Gratidão imensa a todos e até a próxima segunda-feira.